A impressão 3D é mudar a forma do futuro. Peças de foguetão, figuras de chocolate, réplicas funcionais de pistolas, óculos de sol, um carro de 2 lugares, um barco a remos, um protótipo de ouvido biônico. É raro passar uma semana sem ouvir falar num surpreendente salto na tecnologia em rápida evolução da impressão tridimensional. Aquilo que antes parecia saído do mundo da ficção científica é cada vez mais uma realidade e a própria NASA está a testar uma impressora 3D na Estação Espacial Internacional para avaliar a possibilidade de assim fabricar refeições, ferramentas e peças suplentes em missões longas. De volta à Terra, os planos de longo prazo das empresas estão a ser repensados. A Airbus admite a possibilidade da construção de aviões completos com peças impressas em 3D até 2050. A General Electric até já iniciou um projeto de utilização de impressoras para fazer bicos de mangueira de combustível para motores a jato. E as gigantes multinacionais não são as únicas interessadas. Todos sabemos que a impressão em 3D vai desempenhar um papel importante, afirma Wigensman, um dos sócios do gabinete holandês dos arquitetos, que está a imprimir uma casa nas margens do canal Buiksloter, em Amsterdão. Ao longo de 3 anos, uma impressora com 1,80 metros de altura, chamada Kamermaker, a criadora de quartos, criará paredes, cornijas e quartos, experimentado diferentes materiais, designs e conceitos. Consigo imaginar um futuro em que poderemos escolher e descarregar plantas de casas como se estivéssemos a comprar qualquer item no iTunes. Personalizá-los com alguns toques no teclado até termos exatamente aquilo que queremos e depois recebermos uma impressora no local de construção e fabricarmos a casa, acrescenta o arquiteto. A prototipagem rápida, que é o outro nome da impressão em 3D, existe há cerca de 30 anos. Foi o ritmo rápido dos avanços que criou o recente furor e inspirou algumas previsões grandiosas. Contudo, existe um fosso enorme e possivelmente intransponível entre aquilo que pode ser feito com impressoras 3D comerciais e altamente sofisticadas e aquilo que se pode fazer numa impressora doméstica. Uma impressora 3D funciona basicamente da mesma forma que uma impressora comum, mas, em vez de utilizar tinta, imprime em plástico, cera, resina, madeira, cimento, ouro, titânio, fibra de carbono, chocolate e até tecidos vivos. Os jactos de uma impressora 3D depositam camada a camada os materiais como líquidos, pastas ou pó. Alguns limitam-se a endurecer, outros são fundidos através do uso de luz ou calor. Qualquer indivíduo com uma ideia e dinheiro pode entrar para o negócio do fabrico em pequena escala, utilizando aplicações CAD, Computer Assisted Design, para criar um desenho tridimensional de um objeto, entregando depois a tarefa a uma empresa de impressão em 3D. Dado que as especificações de um produto podem ser redefinidas no teclado, a tecnologia é perfeita para testes de produção limitada, protótipos ou criações singulares. E como a impressora 3D imprime um objeto em pouco tempo, depositando o material somente onde é necessário, pode criar objetos com complexidade geométrica que não podem ser fabricados através da injecção do material em moldes. Isso representa uma poupança considerável em termos de peso sem perda de resistência. Consegue também produzir objetos com formas complexas numa única peça, como é o caso dos bicos de mangueira de combustível em titânio, que de outra forma teriam de ser compostos por um mínimo de 20 peças. Esta mesma precisão está a permitir a produção de objetos nunca antes desenvolvidos. Uma equipe de investigadores da Universidade de Harvard imprimiu tecido vivo entrelaçado com vasos sanguíneos, um passo crucial no sentido da possibilidade de um dia se realizarem transplantes de órgãos humanos impressos a partir das células do próprio paciente. A prototipagem rápida é muito mais lenta do que o fabrico tradicional, mas isso pode mudar, assegura Olipson, professor catedrático da Universidade de Cornell que há muito trabalha em impressão 3D. A velocidade de impressão, a resolução e o tipo de materiais que podem ser impressos encontram-se atualmente em desenvolvimento, afirma ele. Olipson e a sua equipe imprimiram uma réplica do telégrafo de Samuel Morse. Num piscar de olhos a história, testaram-no com a mensagem deslumbrada que Morse enviou em 1844, What a God wrote. O que forjou Deus? Deus poderá ter forjado os princípios, mas quem carrega nas teclas são seres humanos. Em maio de 2013, o ativista Cody Wilson tornou-se tema de notícia ao anunciar o disparo de teste do primeiro revólver impresso em 3D do mundo, o Liberator, uma pistola de calibre 38 com uma só bala concebida com 47 euros de plástico. A notícia começou por inquietar as agências de segurança,
que anteviram o futuro com armas descartáveis e impossíveis de rastrear, impressas com ensaios acadêmicos. No entanto, a produção de uma arma fiável não é simples nem barata. Quando a empresa Solid Concepts imprimiu uma edição limitada de 100 pistolas Browning Model 1911, de calibre 45, fê-lo com uma impressora e instalações que custaram cerca de 400 mil euros. É muito mais fácil para os bandidos arranjarem uma arma moda antiga, comprando-a ou roubando-a, do que manipularem uma impressora 3D durante 2 ou 3 dias para produzirem um bocado de plástico torto ou, pior ainda, uma coisa que lhes rebente nas mãos, comentou Jonathan Rowley, diretor de design da Digits 2 Widgets, uma empresa de impressão 3D sediada em Londres que fabricou as peças de uma versão não funcional da arma de Wilson para o Museu Victoria e Albert. Muitos ficaram desiludidos por não conseguirem imprimir os seus projetos, pois é comum que o resultado das experiências seja um objeto deformado. O público lê sobre as coisas fabulosas que estão a ser feitas com tecnologia de impressão em 3D e imagina que é possível reproduzir esses sucessos em casa e que serão peças de artesanato de elevada qualidade, diz Jonathan Rowley. Não é verdade. Embora talvez um dia as impressoras comerciais nos permitam cumprir todos os sonhos, Jonathan imagina uma revolução diferente. Talvez a tecnologia possibilite a experimentação de ideias que, no passado, nunca passaram da fase de planeamento. 3 formas de impressão em 3D. A impressão em 3D inclui várias tecnologias diferentes, mas todas com base no mesmo princípio essencial: construir um objeto acrescentando material, camada após camada. Cada método, com variações de custo, velocidade, precisão e materiais, tem as suas vantagens. 1. Modelagem por fusão e deposição. Filamentos de plástico são inseridos numa impressora, fundidos e depositados em camadas. Esta é a tecnologia ideal para impressoras comerciais. 2. Sinterização seletiva laser. Um pó fino, de metal ou plástico, é depositado e depois percorrido por um laser que o funde com a camada subjacente. Isto permite a impressão de uma vasta gama de materiais. 3. Estereolitografia. Uma resina líquida fotossensível é exposta a laser ou luz ultravioleta que a endurece. O processo é rápido e pode criar formas de alta resolução, mas produz objetos com força material limitada.